Glória a Deus. Minha saudação a todos é com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém? Estou muito feliz, muito contente por mais essa oportunidade de estar junto com os meus irmãos para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de nós meditarmos num trecho da porção das Escrituras, eu gostaria de apresentar os irmãos que estão nos dando a honra da presença. Família Duarte, esposa e filhos. Os irmãos são lá de Olavo Oliveira 1. Façam um aceno com a mão. Glória a Deus, os irmãos estão ali atrás. Sintam-se à vontade. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do nosso Rei Jesus. Se nós estamos felizes com a presença dos irmãos que nos visitam, vamos todos dizer: sejam bem-vindos. Glória a Deus, sintam-se à vontade. Nesse lugar nós temos liberdade para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto muitos adoram carros e cavalos, nós fazemos menção no nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. É por isso que o povo de Deus é um povo vitorioso, porque nós cremos, nós acreditamos, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. É por isso que mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas destas vidas, nós estamos aqui firmes, de cabeça erguida e contentes, porque sabemos o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós, louvado seja Deus, lermos um trecho da palavra de Deus, que se encontra, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo de número 5. Iremos ler, meus queridos, dos versículos 43 até o 48. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 5, versos de número 43 até o 48. Louvado seja Deus, uma porção bastante conhecida. Tenho certeza que os irmãos já devem ter meditado nesse trecho, ou até mesmo talvez já tenham ouvido uma ministração sobre essa porção da Bíblia Sagrada. Diz assim, meus irmãos, traz como título: do amor ao próximo. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos precisam de oração, meus irmãos? Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, Jesus, juntos para adorarmos e exaltarmos o teu santo e excelso nome. Aí está os teus filhos, a tua igreja, meu Deus, com os corações abertos, com os ouvidos atentos, esperando ouvir algo, meu Deus, que venha da tua parte. Meu Deus, fala poderosamente aos nossos corações. Meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Meu Deus, traz conforto,
traz refrigério, traz ensinamento à vida dos teus filhos nessa noite. Que possamos, meu Deus, ser renovados, fortalecidos, que possamos, meu Deus, sair daqui revitalizados. Se porventura entrou aqui, meu Deus, algum servo teu, com vontade de desistir no meio da caminhada, dá forças, dá uma injeção de ânimo neste teu servo, e que possamos, meu Deus, sairmos daqui diferentes da forma pela qual entramos. Abençoa, Jesus, e essa é a oração que eu te faço e já te agradeço. E se todos creem assim, digamos juntos amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando o pastor Samuel Cardoso me fez esta convocação, fiquei muito feliz. É muito bom estar junto com os meus irmãos, ainda mais com esta responsabilidade. Sei do apreço, sei do quanto que o pastor Samuel, ele preza pelo ensinamento. Sei que esta igreja é uma igreja bem ensinada, bem instruída. Isso faz com que eu me alegre ainda mais com esta responsabilidade, com esta oportunidade de estar aqui ministrando aos meus irmãos. Antes de adentrarmos, meus irmãos, de fato, nesse trecho que eu acabei de ler, nós estamos no último dia do mês de outubro, dia 31 de outubro. Começou-se no nosso país a incrementar algo que não era da nossa cultura, mas que de uns anos para cá começou a ser. Hoje, dia 31 de outubro, muitas pessoas celebram o tal do Halloween, né? Onde se reúnem para celebrar os mortos, para celebrar bruxas, fantasmas. Mas eu louvo a Deus por esta comunidade que se reuniu hoje para celebrar a vida, para celebrar o nome do nosso Rei Jesus, que pode até ter morrido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é no nome desse Deus, é no nome desse Jesus que nós estamos reunidos nessa noite. Deixa eles para lá, adorando e invocando os deuses e as entidades que eles quiserem. Mas enquanto eles adoram carros e cavalos, nós fazemos e faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Que coisa maravilhosa. Mas, por outro lado, meus irmãos, hoje, dia 31 de outubro, como nosso querido irmão bem mencionou aqui, nós estamos também celebrando os 507 anos da Reforma Protestante. Olha que paradoxo, né? Enquanto muitos fazem menção do Dia dos Mortos, né, o Halloween, nós fazemos menção aqui dos 507 anos da Reforma Protestante. Meus irmãos, 507 anos atrás, em 31 de outubro de 1517, para aqueles que gostam de história, já devem ter visto isso no colégio, né? Martim Lutero, ele pregava as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. A partir deste dia, o movimento da Reforma Protestante começou com a definição dos 5 principais solas. Nós temos sola escritura, que diz que a Bíblia é a única fonte autoritária da nossa fé cristã. Temos a sola fide, que diz que a fé é alcançada somente pela fé em Jesus. Temos a sola gratia, que diz que a salvação é concedida por Deus. Temos a sola Christus, que diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E por fim, temos a sola Deo Glória, que diz que toda honra e toda glória pertencem somente ao nosso Deus. Meus irmãos, antes desse dia 31 de outubro de 1517, a igreja andava meio perdida. Mas graças a esse movimento, nós resgatamos a centralidade do Evangelho de Cristo Jesus. Nós
resgatamos a ideia de que a salvação é somente pela graça. E é interessante que Martinho Lutero, que foi o homem inspirado por Deus, um dos principais para este movimento, eles se inspiraram muito no apóstolo Paulo, quando Paulo diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Através deste movimento, chamado hoje de Reforma Protestante, meus irmãos, nós resgatamos essa ideia de que a salvação não é por méritos próprios, a salvação é por meritocracia divina, é pelos atos de Cristo Jesus, lá naquela cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não poderia, meus irmãos, prosseguir sem antes fazer menção desse movimento tão lindo e tão maravilhoso. E é por isso que nós estamos hoje aqui e vivemos um evangelho que faz parte e centraliza a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós, como crentes, como cristãos, temos a nossa vida centrada na verdade do evangelho. E eu louvo a Deus por esse movimento. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, embora muitos no dia 31 de outubro façam menção de outras práticas que desagradam ao nosso Deus, nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Pela graça nós somos salvos. Aleluia. Meus irmãos, voltando aqui para esse trecho que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 5, os irmãos devem ter percebido que nós temos aqui uma leitura que fala sobre o amor ao próximo. Mas, para os irmãos mais leitores da palavra de Deus, do capítulo 5 ao capítulo 7 deste livro, nós temos o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Um dos 5 grandes discursos que Jesus fizera e que fora testemunhado pelo apóstolo Mateus. Então, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é um desses primeiros grandes discursos que Jesus, ele fizera. Então, neste capítulo, Jesus, ele se dirige a seus seguidores, ele se dirige a todas as pessoas presentes, e ele começa a falar sobre a ética do reino de Deus. Se os irmãos perceberem, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus, ele se preocupa justamente em passar ensinamentos de como se comporta o cristão. Quem são os verdadeiros cristãos? Quem são eles? Quais são os seus privilégios? Quais são as suas responsabilidades? Então, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus, ele vem para ensinar como nós temos que nos comportar. É só os irmãos passarem os seus olhos previamente que a gente vai perceber. Jesus, por exemplo, diz que nós somos o sal da terra, fala que nós somos a luz do mundo. Jesus fala sobre como devemos ofertar, Jesus fala como devemos jejuar. Jesus aqui no Sermão da Montanha até nos ensina a orar. Então ele fala muito sobre a ética do cristão no reino de Deus. E Jesus, ele faz isso porque ele vê a necessidade de ensinar aos seus seguidores como estes deveriam se comportar. E o mais interessante, meus irmãos, é que esta palavra, ela segue até hoje. É ensinamento também para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, nesse trecho que nós acabamos de ler, Jesus, ele fala sobre este amor ao próximo. Só que eu acho muito interessante que Jesus, ele fala sobre o amor ao próximo, mas ele faz isso comparando duas formas de amar. Jesus, ele faz isso comparando o modo gentil de amar, o modo pagão, digamos assim, o modo não cristão de amar, comparando com o modo cristão de amar. Se os irmãos observarem, por exemplo, Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito no versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem. Então aqui nós temos claramente, meus irmãos, Jesus fazendo uma comparação. Enquanto a lógica humana, enquanto a ordem vigente dizia que a gente deveria amar os nossos amigos, mas odiar os nossos inimigos, Jesus ele disse justamente o contrário, que nós deveríamos amar também os nossos inimigos. Então ele faz essa comparação entre o modo não cristão de amar, que seria amando somente os amigos e ignorando os inimigos, e o modo cristão, o modo crente de amar, que é amando tanto amigos como também inimigos. Então Jesus aqui, a todo momento, ele faz esta comparação, comparando o modo de amar cristão com o modo de amar não cristão. Mas a gente pode, meus irmãos, extrapolar isso também para diversas outras áreas da nossa vida, porque quando com estas palavras Jesus estabelece a diferença entre as duas formas de amar, ele também passa para a gente que existem duas formas de viver. Existe a forma de viver cristã, existe o modo cristão de viver, e existe o modo pagão de vivermos o cotidiano. Então Jesus ele utiliza essa figura do amor ao próximo para mostrar para a gente que todos os dias nós somos desafiados a escolher uma das formas de viver. E isso nos leva, meus irmãos, a uma reflexão. Qual o modo de viver que nós temos escolhido? O modo de viver cristão, ou nós temos escolhido o modo de viver pagão, o modo de viver não cristão? Parece uma pergunta óbvia, mas Jesus ele vai tratar aqui, nesses capítulos do Sermão da Montanha, várias situações, várias circunstâncias de que as pessoas que se auto-intitulavam seguidoras de Cristo, ou seguidoras de uma lei, faziam justamente obras contrárias. Então Jesus aqui, ele está contrapondo, meus irmãos, um modo de viver cristão, autêntico, e um modo de viver afastado daquilo que ele quer para a sua igreja. Louvado seja Deus. E nesse trecho, meus irmãos, eu faço aqui uma observação, eu dou uma maior ênfase para o versículo 47, onde Jesus diz assim: e se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Olha que interessante. E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Porventura, não fazem os gentios, ou porventura não fazem os pagãos também o mesmo? Então perceba, nesse versículo 47, Jesus ele pergunta aos seus seguidores, Jesus ele pergunta, meus irmãos, aos seus ouvintes, o que é que eles estariam fazendo demais ao amar somente os seus amigos. Se vocês amam só os amigos de vocês, o que é que vocês estão fazendo demais? Ora, os incrédulos, os gentios, os não cristãos também fazem o mesmo. Que mérito há em amar somente os vossos amigos? O que há demais nisso? Então eu parei um pouquinho, meus irmãos, para analisar essa palavra de Jesus. O que há demais nisso? E eu comecei a pesquisar alguns sinônimos para o que há demais nisso. A gente poderia muito bem colocar, por exemplo, o que há de diferente nisso. Quando você ama somente os seus amigos, o que há de diferente nisso? Ou então a gente pode utilizar o sinônimo de especial. Se vocês amam só os amigos de vocês, o que há de especial nisso? Mas o que mais me chamou a atenção foi o sinônimo extraordinário. Porque a gente pode muito bem dizer o seguinte: se vocês amam só os amigos de vocês,
o que vocês fazem de extraordinário? Olha que interessante. Se a gente consegue abraçar os nossos amigos e aborrece os nossos inimigos, o que nós estamos fazendo de extraordinário? É interessante esta palavra, extraordinário, porque quando a gente olha para este vocábulo extraordinário, a gente tende, meus irmãos, a pensar em coisas grandiosas. A gente tende a pensar em coisas mirabolantes, em coisas de fato extraordinárias. Mas nessa noite eu quero levar a igreja do Senhor a pensar nesta palavra por outro sentido. Este vocábulo extraordinário simplesmente é a junção de duas outras palavras, a palavra extra e a palavra ordinário. Isso é bem perceptível. Acredito que os irmãos percebem isso. Extraordinário é a junção de duas palavras, extra mais ordinário. Nós temos o prefixo extra e temos o radical ordinário. Essa palavra ordinário nos remete à ordem. Quando nós íamos ao colégio, os adolescentes aqui, as crianças vão lembrar disso, quando nós íamos ao colégio e a professora falava dos números ordinais, a gente lembrava daqueles números que davam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, números que indicam ordem. Então, este termo ordinário, meus irmãos, ele remete justamente à ordem, aquilo que é a lógica vigente. Essa palavra, ela se refere às regras, aos comportamentos ditos normais. Então, aquilo que é ordinário é aquilo que segue a ordem do dia, é aquilo que segue a lógica humana, é o ordinário, é o comum, isso é o ordinário. Todos os dias nós seguimos uma ordem, nós, por exemplo, acordamos, nós trabalhamos, nós voltamos para casa, nós dormimos e no outro dia o ciclo se inicia novamente. Isso é o ordinário. É aquilo que remete à lógica humana, é aquilo que remete ao senso comum, é o ordinário. Mas aqui eu faço menção do prefixo extra, porque quando eu falo em extraordinário, meus irmãos, eu estou me referindo àquilo que está para além do ordinário. Olha que interessante. Quando eu falo em extraordinário, eu estou me referindo àquilo que está para além das lógicas humanas. Quando eu falo em extraordinário, eu estou falando daquilo que contraria a ordem humana vigente. Então, quando Jesus ele pergunta assim: se vocês amam somente os amigos de vocês, o que há de extraordinário nisso? Em que foge do padrão isso? Afinal de contas, até mesmo os gentios fazem as mesmas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmão Davidson, eu não estou entendendo onde é que o irmão quer chegar. Meus irmãos, este Jesus, ele veio para pregar um evangelho extraordinário. Este Jesus, ele veio e pregou um evangelho que contrariou a ordem humana vigente. Jesus, ele está para além do ordinário. Jesus, ele está para além da ordem humana. Foi por isso que ele fora rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite, eu gostaria de meditar com vocês acerca deste evangelho extraordinário. Um evangelho que contraria as lógicas humanas. Louvado seja Deus. Porque é interessante, meus irmãos, que Jesus, vocês podem acompanhar isso no trecho do Sermão da Montanha, ele falou várias vezes em ações que indicavam uma resposta dos gentios, mas que a resposta, louvado seja Deus, de um cristão deveria ser outra. Por exemplo, quando Jesus falou sobre o homicídio, Jesus disse assim, ouvistes o que foi dito aos antigos,
não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento. Olha que interessante, para muitos o pecado estava somente em matar, mas Jesus estava dizendo, olha, você pode até não estar matando, mas se no teu coração você odiar o seu irmão, você estará já cometendo um pecado. Louvado seja Deus. Este é o extraordinário Evangelho de Cristo. Jesus, ele disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, dá-lhes a face esquerda. Este é o Evangelho extraordinário de Jesus, que enquanto o mundo ensina de uma forma, Jesus, ele ensina de uma forma totalmente oposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, e é por isso que ser cristão, e é por isso que andar nos caminhos do Senhor Jesus é tão difícil, porque todos os dias nós temos que tomar decisões que contrariam as lógicas humanas. Afinal de contas, nós vivemos em uma sociedade com um consumo desenfreado, uma sociedade que prega que nós devemos querer ser o primeiro, uma sociedade que prega que nós devemos já acordar pensando em como vamos alcançar os nossos objetivos. Mas Jesus pregou o contrário. Ele pregou o extraordinário. Ele dizia, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Não andeis ansiosos pelo que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este é o Evangelho extraordinário. Louvado seja Deus. Então nós nos perguntamos, mas irmão Davidson, como é que a gente consegue viver este Evangelho extraordinário? E aí é onde eu mais me maravilho, meus irmãos, porque Jesus, ele deixou a fórmula para a gente, de como nós devemos viver o extraordinário dele nas nossas vidas. A própria vida de Jesus foi um exemplo de coisas extraordinárias. Eu posso, por exemplo, citar aqui para os meus irmãos, o fato de Jesus, ele ter sido um menino que nasceu de uma virgem. Isso é extraordinário, meus irmãos. Quem é que, em plena consciência humana, vai conseguir entender a ideia de um ser humano sendo gerado de uma mulher virgem? O nosso Jesus foi. O nosso Jesus, ele foi um rei, louvado seja Deus, que não encontrou hospedaria e foi encontrado deitado numa manjedoura, envolvido em lençóis, louvado seja Deus. Enquanto muitos esperavam um rei nos palácios, um rei, louvado seja Deus, com todas as condições luxuosas, o nosso Jesus contrariou a lógica humana e nasceu numa manjedoura, deitado, envolto em trapos. O nosso Jesus, ele foi um libertador que pregou a paz. Como é que pode? O povo de Israel era cativeiro, vivia cativo de Roma, e eles aguardavam, meus irmãos, um libertador, que viesse com luta armada para libertar o seu povo. Mas Jesus veio, manso e suave, pregando somente a paz. Ele veio para contrariar a lógica humana, a ordem vigente. Por isso que muitos se frustraram e o nosso Jesus fora rejeitado. O nosso Jesus, como mestre, para muitos ele deveria andar com escribas, com doutores da lei, mas ele andava com publicanos, com pescadores e com viúvas. Louvado seja Deus. Ele andava com a população mais simples da época, porque ele queria contrariar a lógica humana vigente. Ele defendia o direito do órfão, o direito da viúva, que eram
as pessoas mais desprezadas da época, ele queria contrariar a lógica humana vigente. Só que, meus irmãos, além de Jesus testemunhar sobre este evangelho extraordinário com a sua vida, ele também nos deixou, louvado seja Deus, um evangelho escrito. E nestes capítulos do 5 ao 7, nós temos vários ensinamentos, louvado seja Deus, acerca de como vivermos esse extraordinário evangelho. E eu gostaria nessa noite de trazer 3 princípios para a nossa vida cotidiana. Eu gostaria de trazer 3 princípios de como nós podemos viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. O primeiro princípio, meus irmãos, que eu gostaria de mencionar nessa noite, é que nossas ações, elas devem glorificar a Deus. Olha que interessante. Nossas ações devem glorificar a Deus. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 6, primeiro versículo, a palavra de Deus nos diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Olha que interessante. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem dessa forma, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui Jesus, ele afirma o valor positivo da prática da justiça. É correto você orar, é correto você jejuar, é correto você dar esmolas. Porém, Jesus aqui, ele faz menção de um povo, de algumas pessoas que praticavam essas obras não em submissão a Deus e nem por amor a Ele, mas em busca de glorificação pessoal. Louvado seja Deus. E as nossas ações, meus irmãos, elas devem glorificar única e exclusivamente a Deus. Nós não devemos praticar a justiça, louvado seja Deus, buscando meramente glorificação humana. E Jesus, ele faz menção aqui de vários exemplos. Quando ele fala, por exemplo, da glória pessoal que muitos queriam ao dar esmolas. Muitos davam as suas esmolas e faziam questão que todos percebessem. Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo buscando meramente glorificação pessoal. Jesus fez menção também de um povo que na hora de orar ficava de pé, fazia questão de ser percebidos, porque não faziam isso para glorificar a Deus, mas buscavam meramente glorificação pessoal humana. Jesus também mencionou alguns que na hora de jejuar desfaleciam o seu semblante, desfaleciam os seus rostos, porque queriam deixar transparecer que estavam jejuando, porque simplesmente faziam aquilo por glorificação pessoal. E Jesus, ele disse: olha, vocês que praticam esses atos religiosos em busca de glorificação pessoal humana, vocês já obtiveram o galardão de vocês, que é simplesmente ser reconhecido pelo outro. Louvado seja Deus. E meus irmãos, eu trago isso para que nós meditemos, porque muitas das vezes nós fazemos coisas semelhantes. Nós temos que parar um pouco para refletir sobre isso. O que é que tem nos motivado a vir até a casa do Senhor? O que é que tem nos motivado a servir o Senhor? Muitas pessoas vêm até a casa do Senhor e acham que são melhores do que outras, acham que
porque falam melhor, precisam ter mais oportunidades do que outras, acham que porque louvam melhor, acham que porque tem uma voz mais afinada, devem louvar mais, ter mais oportunidade do que outras. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Somente o nome dele deve ser glorificado, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Então eu trago a igreja a meditar isso nessa noite. O que é que tem sido a nossa motivação principal, meus queridos? O que é que tem motivado você a estar todo dia na casa do Senhor? Será que de fato é o interesse em adorá-lo na beleza da sua santidade? Ou é porque você busca aparecer? Ou é porque você busca 5 minutinhos de fama? Ou é porque você quer glorificação humana? Deixa eu te dizer, você que busca simplesmente glorificação humana, Jesus disse que o seu galardão você já recebeu, e é simplesmente o terreno. Olha que triste, você já recebeu, e é simplesmente palmas do teu público, você já recebeu, e é simplesmente um tapinha nas costas do teu irmão, mas você será privado do galardão celestial. Meditemos nisso, meus irmãos, meditemos nisso. O que é que tem sido motivação para as nossas vidas? Eu acho interessante, os irmãos já devem ter lido essa narrativa, lá em João capítulo 3, em certa oportunidade Jesus ele estava a batizar no Rio Jordão, João Batista estava do lado, Jesus do outro, e a Bíblia diz, glória a Deus, e a Bíblia nos relata que os seguidores de João Batista começaram a se demandarem para o lado onde estava Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, então, Jesus estava a batizar de um lado, João Batista estava a batizar do outro lado, e os discípulos de João Batista, os seguidores de João Batista, perceberam que João Batista estava começando a perder seguidores para Jesus. Aí os seguidores de João Batista chegaram para ele: olha, João, aqueles que te seguiam estão indo para o lado daquele que tu testificava, aquele que tu batizaste. Aí é lindo que João Batista responde, meus irmãos. Está lá em João capítulo 3, do 27 ao 30. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Eu sou simplesmente o amigo do noivo, que está presente e o escuta e se alegra muito por causa da sua voz, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o que me encanta nessa passagem é que talvez os seguidores de João Batista esperassem de João uma espécie de represália. Talvez esperassem que João fosse lá reclamar com Jesus, os discípulos que ele tivera perdido. Mas João Batista fez o contrário. Não, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça, gente. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Importa que Jesus cresça na tua casa. Importa que Jesus cresça na tua família. Importa que Jesus cresça no teu ministério. Importa que Jesus cresça, louvado seja Deus, no teu trabalho. Importa que Ele cresça em todas as esferas da tua vida e que nós diminuamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este é o evangelho extraordinário. Meus irmãos,
A lógica humana não é essa. A lógica humana é de que nós devemos crescer, galgar cargos maiores, devemos ser os maiorais, devemos alcançar todos os nossos objetivos. Eu não estou dizendo que isso é errado não, meus irmãos. Você estudar, trabalhar, alcançar os teus objetivos, alcançar os teus sonhos, tudo isso é muito lindo. E Deus se alegra com isso. Mas isso não pode ser prioridade nas nossas vidas, porque nossas ações devem glorificar o nome de Deus. Paulo diz, olha, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de... Não importa onde você estiver, tudo que você estiver fazendo, você tem que fazer para a glória de Deus. Então, meus irmãos, segunda-feira de manhã, quando você se levantar 6 horas para ir trabalhar, não reclame não, faça para a glória de Deus. Ei, quando você se levantar para ir para aquele trabalho árduo e talvez cansativo, não reclame, não murmure, faça para a glória de Deus. Porque quer comais, quer bebais, tudo que nós formos fazer tem que ser para glorificar o nome do Senhor Jesus. E é por isso que é difícil viver esse evangelho, porque este evangelho, ele aponta, gente, não somente para o ordinário, este evangelho aponta para além do ordinário, este evangelho aponta para o extraordinário de Deus. Nossas ações, eu repito, devem glorificar a Deus. Meus irmãos, muitas vezes a gente quer aparecer porque a gente acha que não está sendo visto, mas tem um que está te vendo. Tem um que ele nunca desviou o olhar de você. Este Jesus, ele tem visto o teu clamor, ele tem visto as tuas lágrimas, aquilo que você tem derramado, louvado seja Deus, ele tem te visto. Pode até ser que os olhos humanos não estejam te vendo, mas Jesus, ele está sim te vendo, louvado seja Deus. Eu me lembro de quando Samuel, ele é alertado por Deus. Olha, Samuel, até quando terás pena de Saul? Eu quero que você vá até a casa de Jessé, o belamita, porque dentre os filhos de Jessé, eu tenho ungido o novo rei de Israel. É interessante que Jessé, meus irmãos, ele sai aliás, é interessante que Samuel sai em direção à casa de Jessé, sem ter a mínima ideia de quem ele iria, louvado seja Deus, ungir como futuro rei de Israel. Mas ele foi, seguindo a ordem do nosso Deus. Quando chegou lá, Jessé começou a passar a todos os seus filhos, talvez cada um mais bonito, cada um mais forte do que o outro. E aos olhos de Samuel, aquilo saltava como indicativo de que pudessem ser os futuros reis. Mas Deus, ele disse, olha, Samuel, eu não tenho escolhido nenhum destes. Passaram-se todos os filhos de Jessé. Foi quando Samuel olha para Jessé, ei Jessé, acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé diz assim, não, falta um, o mais moço, que está lá, louvado seja Deus, no campo, apacentando os meus rebanhos. Aí Samuel diz, pois manda chamar, porque até que ele venha, nós não nos assentaremos à mesa. Gente, Davi estava no rebanho, louvado seja Deus, estava no campo, cuidando dos rebanhos do seu pai, fazendo a obra, louvado seja Deus, que lhe tinha sido resignada. Podia até parecer que Davi, ele estava ali esquecido, mas Deus estava vendo Davi, e por isso ele fora escolhido como futuro rei de Israel. Deus está te vendo, não te preocupa, meu irmão, Deus está te vendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue fazendo a obra dele, continue fazendo a obra dele, louvado seja Deus. Não é porque não existem pessoas que não estejam vendo, que isso diminui aquilo que você tem feito para o Senhor, louvado seja Deus. Lembre-se, nossas ações devem glorificar a Deus. Segundo princípio deste evangelho extraordinário, gente, louvado seja Deus, nossas ações, além de glorificar a Deus, elas devem priorizar o reino de Deus.
Nossas ações devem priorizar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, os irmãos podem acompanhar comigo. Jesus, ele disse assim, Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e nem onde os ladrões escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Olha que interessante, porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando Jesus, ele diz isso, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Claramente Jesus aqui, ele fala sobre prioridades. E isso nos remete a essa pergunta, queridos. Nossas ações, elas têm priorizado o reino de Deus? Porque além das nossas ações glorificarem a Deus, elas devem priorizar o reino de Deus. Porque nós costumamos dedicar nosso tempo, nós costumamos dedicar o nosso interesse, o nosso amor, o nosso carinho, às coisas que nos são mais preciosas. É ou não é verdade? A gente dedica tempo àquilo que nós temos prioridade. Aí vem então a pergunta: será que nós temos dedicado tempo relevante ao nosso Deus? Ou simplesmente as nossas vidas, elas seguem o ritmo desenfreado da lógica humana, da ordem vigente, que nós não temos nem tempo durante o dia para dobrarmos os nossos joelhos 5 minutos sequer para falar com o nosso Deus? Será que nossas ações, elas têm priorizado o reino de Deus? Porque, meus irmãos, claramente Jesus, ele faz menção sobre isso. Onde está colocado o teu tesouro? Onde está colocado a tua prioridade? Louvado seja Deus. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que importa. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós negociamos de fato aquilo que importa para priorizar coisas passageiras, coisas mundanas. E às vezes nós nem percebemos isso. Quantas vezes nós abdicamos um momento com o nosso Deus por coisas passageiras, coisas mundanas, e às vezes nos achamos até no direito de cometer tais erros. Mas o evangelho extraordinário de Cristo Jesus, ele prega a gente o contrário. Ele prega que nossas ações, elas devem priorizar o reino de Deus. Louvado seja Deus. O reino de Deus, os princípios do reino de Deus, a ética no reino de Deus, ela é inegociável. Louvado seja Deus. É interessante, os irmãos conhecem a história, lá no livro de Daniel, capítulo 6, o império babilônico tinha se expandido muito, era o maior império da época, a ponto de que o rei Dario teve que dividir, louvado seja Deus, o império em 120 províncias, que algumas traduções chamam de satrápias. Então o império tinha crescido tanto que o rei teve que dividir, louvado seja Deus, aquele império em 120 províncias. E a Bíblia nos conta em Daniel capítulo 6, que o rei Dario colocou um príncipe regente em cada uma dessas províncias. E acima desses 120 príncipes, o rei Dario colocara 3 governadores, dentre os quais estava Daniel. E é tão lindo isso, gente, porque a Bíblia diz que mesmo Daniel, ele estando envolvidos em assuntos administrativos do império, ele não deixava, louvado seja Deus,
o reino de Deus em segundo plano. A Bíblia diz que todos os dias, Daniel ele se punha no seu quarto com as janelas abertas, ele se punha em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Não importasse qual fosse a sua função administrativa, ele era simplesmente o governador, gente, de 120 províncias, mas isso não impedia de priorizar as ações do reino de Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha, gente, um espírito, louvado seja Deus, excelente. Olha que interessante. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. E isso chamara a atenção de Dario. E Dario tinha no seu coração de colocar Daniel acima de todos. Já pensou? Um judeu, longe de sua terra, praticamente esquecido, levado para aquela nação estranha, cativo, poderia brevemente se tornar simplesmente a segunda pessoa depois do imperador. Por quê? Porque tinha um espírito excelente, porque priorizava as ações do reino de Deus. E isso começou a despertar a inveja nos demais. A Bíblia diz que em tudo eles tentavam acusar Daniel, mas não conseguiam, porque Daniel tinha uma conduta justa e íntegra. Então resolveram, louvado seja Deus, intentar contra Daniel no que ele mais amava. E o que ele mais amava era o seu Deus. E fizeram a cabeça do rei Dario de que durante 30 dias ninguém poderia se curvar diante de nenhum outro Deus que não fosse Dario. Aí você pode ficar se perguntando, poxa, como será que nós agiríamos diante de uma circunstância como essa? Gente, Daniel, a Bíblia diz que quando ele ouviu falar que o decreto estava assinado, em nenhum momento Daniel ele temeu. Ele correu para o seu quarto e, como todos os dias ele fazia, louvado seja Deus, em público, com as janelas abertas, ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Louvado seja Deus. Gente, parece ser algo simples, mas olha tudo que Daniel tinha em jogo. Daniel, ele era simplesmente o governador de 120 províncias. Ele tinha muita coisa a perder. Se ele se recusasse a adorar o rei Dario e adorasse o seu Deus, ele poderia ali estar perdendo tudo e ainda ser entregue à cova dos leões. Mas em nenhum momento Daniel ele pestanejou. Em nenhum momento Daniel ele duvidou ou teve medo. A Bíblia não relata isso. Pelo contrário, Daniel correu para o seu quarto e 3 vezes por dia se punha a orar. Daniel ele estava diante de uma situação difícil, porque ele poderia muito bem tentar resguardar o seu emprego. Daniel ele poderia muito bem ter tentado resguardar a sua função. Daniel poderia muito bem ter temido pela sua própria vida e por isso ter se resguardado de naquele momento ter se dobrado diante do seu Deus, mas não. Daniel 3 vezes por dia se punha a orar. E isso, meus irmãos, faz com que nós reflitamos. Será que nós temos negociado, louvado seja Deus, os nossos princípios, aquilo que nós temos aprendido? Será que onde nós estamos, quando não tem ninguém olhando, quando o pastor não está olhando, quando o nosso líder de GV não está olhando, quando o nosso líder de ministério específico não está vendo, será que nós temos negociado os princípios de Deus? Será que nós temos priorizado outras ações? Será que nós temos priorizado outras atitudes em detrimento daquilo que o Senhor escolheu para fazermos? Nossas ações, gente, precisam e devem priorizar o reino de Deus. Nós vivemos em uma sociedade totalmente secularizada. Irmão Davidson, o que quer dizer isso? Sociedade secularizada. É uma sociedade, gente, desvinculada de Deus.
É uma sociedade que, louvado seja Deus, profana aquilo que nós temos de mais sagrado. Eu não sou tão velho assim, mas eu sou de um tempo em que os jovens, os crentes da casa do Senhor consultavam a Deus antes de tomarem as suas decisões. Eu sou de um tempo em que os jovens dobravam os seus joelhos antes de atarem relacionamentos. Eu sou de um tempo que os jovens, os crentes da igreja do Senhor Jesus, dobravam os seus joelhos antes de assumirem um emprego. Mas hoje, a nossa vida muitas vezes está totalmente desvinculada de Deus. Hoje nós não consultamos a Deus mais para nada. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós ainda queremos barganhar com Deus, colocar Deus contra a parede, como se nós pudéssemos exigir alguma coisa dele. Nossas ações devem priorizar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E um terceiro princípio que eu trago para nós nessa noite. Nossas ações, além de priorizar o reino de Deus, nossas ações, além de glorificar a Deus, nossas ações devem refletir uma vida de renúncia. Louvado seja Deus. Olha que forte e interessante. O verdadeiro evangelho, o evangelho extraordinário de Jesus, o evangelho que está para além do ordinário, prega e diz para a gente que nós temos que viver uma vida de renúncias. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. E é interessante, está aí para os irmãos, que esse trecho ele traz uma ideia de continuidade. Nós temos que diariamente, meus irmãos, quem quiser vir após Cristo, quem quiser ser um seguidor, um discípulo de Jesus, deve negar-se a si mesmo, todos os dias, tomar a sua cruz e segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Note que o ato de seguir só pode ser desenvolvido, o ato de seguir a Cristo Jesus, ele só pode ser, louvado seja Deus, de fato, efetivado em nossas vidas, se nós primeiro tivermos uma vida de renúncia. Não tem como ser um discípulo de Jesus e não viver uma vida de renúncia. Não tem como ser um discípulo de Cristo, um discípulo do evangelho extraordinário de Cristo e não viver uma vida de renúncia. É impossível você dizer que é um cristão autêntico e todos os dias você não negar a si mesmo. Não tomar a sua cruz para depois assim segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso parece uma palavra muito dura, não é isso? Mas este é o evangelho. Nós temos que nos desvencilhar, meus irmãos, deste evangelho de conforto e nos apropriarmos de um evangelho de confronto. Nós devemos ser confrontados, louvado seja Deus, acerca da nossa conduta. No começo dessa ministração eu falei, Jesus aqui, ele coloca diante de nós duas escolhas, dois modos de viver, o modo de viver cristão e o modo de viver não cristão. E a pergunta vem novamente, gente, que modo de viver tem fazido parte das nossas vidas? E é interessante que em todas as escrituras, cada homem de Deus foi colocado diante dessas escolhas. Desde o jardim do Éden, Adão e Eva tiveram que escolher obedecer
uma ordem expressa de Deus, ou escolher uma vida desvinculada de Deus, ou escolher desobediência, ou escolher comer do fruto da árvore que ele disse que era proibido. Desde os primórdios da humanidade, nós somos desafiados a escolhas. E nessa noite, a reflexão que eu gostaria de deixar para a Igreja Santa do Senhor Jesus é essa. Diante de nós, nessa noite, está posto, louvado seja Deus, um modo de viver, uma conduta ligada a Deus, louvado seja Deus, uma conduta ligada ao extraordinário de Cristo para as nossas vidas, ou um modo de viver desvinculado do que Deus quer para você, desvinculado dos caminhos que o Senhor quer que você trilhe. Uma vez eu escutei de um jovem, irmão Davidson, isso é muito difícil. Como é que eu, sendo jovem, na flor da minha idade, com os hormônios à flor da pele, como é que eu vou conseguir, Davidson, seguir este evangelho que contraria as vontades humanas? Como é que eu vou seguir este evangelho que prega priorizar o reino de Deus? Como é que eu vou seguir este evangelho que prega renúncia? Aí eu disse para ele: olha, jovem, de fato, sozinhos, nós não conseguiríamos. Por isso que Jesus, quando ele foi, ele não nos deixou órfãos. Ele deixou com a gente o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o nosso guia, aquele que sussurra todos os dias aos nossos ouvidos: olha, não vai por aí, olha, isso é errado, olha, esse caminho não é o caminho que eu quero que você siga. O Espírito Santo, gente, é o nosso GPS. O Espírito Santo é aquele que faz com que a gente caminhe pelo caminho certo. É interessante esta comparação, e eu gosto muito dela. Todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já usou um GPS. É interessante que quando você está aqui, seguindo o caminho no GPS, quando você resolve ir por um caminho errado, o GPS ele recalcula a rota para que você siga novamente pelo caminho correto e consiga chegar no seu destino final. Assim é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você pode até estar pensando em desviar do caminho que o Senhor quer que você siga, mas o Espírito Santo faz com que você volte para o caminho e alcance o destino final, que é a glória celestial. Então nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, o Consolador amado, nos ajuda a seguir os princípios deste evangelho verdadeiramente extraordinário. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia. Que nós possamos, meus irmãos, a cada dia refletir sobre isso. Qual o modo de vida nós temos vivido em casa, no trabalho, na universidade, na escola, dentro da igreja? Será que você tem sido relevante onde você está inserido? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para a igreja do Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde para sempre. Amém. Glória a Deus.